Senhoras e senhores deputados, vamos nos organizando para recomeçar as nossas audições. Agora com a senhora Juíza Desembargadora e Inspetora-Geral da Administração Interna, que fará uma exposição inicial. Para o efeito, darei a palavra à senhora Inspetora-Geral. Faz favor. Excelentíssimo Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os meus cumprimentos a Vossas Excelências. Em julho de 2020, por iniciativa da IGAI, reuniram-se os dirigentes das forças e serviços de segurança ao seu mais alto nível para refletirem sobre o fenómeno da discriminação em qualquer uma das formas que possa assumir. Nessa altura foram apresentadas as linhas gerais de um plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança, como projeto de uma ação que materializa o combate à discriminação nesta área tão sensível e essencial do Estado de Direito. A iniciativa resultou de uma reflexão inicialmente efetuada na Inspeção-Geral da Administração Interna, à qual se juntaram as forças de segurança. Julgo que é importante dizê-lo que esta reflexão surgiu não da verificação de um qualquer fenómeno endémico ao qual urgisse atuar, mas do entendimento que sempre perfilhei de que a missão cometida à IGAI está longe de se centrar na área repressiva. Tratava-se de prevenir, prevenir, prevenir. Como se previne quando se tornou obrigatória a existência do Plano Nacional de Combate à Corrupção? Quando se cria a obrigação de adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho, sempre que a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores? Mas um caso bastaria para que se tornasse necessário e se impusesse prevenir. Afirmou-se então que a discriminação é uma realidade à qual o Estado não pode conferir espaço, devendo protagonizar um combate sem tréguas a todos os afloramentos que possam sugerir, ainda que remotamente, uma qualquer atitude de aceitação de critérios ou de manifestações que a materializem. O respeito pelos direitos humanos representa uma exigência constitucional e ética que, na sua materialização, a todos diariamente convoca. E numa área vital do Estado de Direito, como é a administração interna, em que coexiste a coercibilidade própria do Estado e a tutela dos direitos fundamentais, a afirmação do Estado de Direito democrático reclama um acrescido apuramento dos mecanismos de controle e garantia. E temos que estar à altura dessa resposta. O resultado desse trabalho foi o Plano de Prevenção de Manifestações e Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, que está publicado no nosso site, mas se o Sr. Presidente me permite, deixaria aqui quer o plano, quer o primeiro relatório de monitorização. É um plano que prevê 3 áreas distintas, a área de recrutamento, da formação, da interação dos membros das forças de segurança com os demais cidadãos e com outros elementos de outras forças e serviços de segurança, incluindo nas redes sociais. Uma área da promoção da imagem das forças de segurança e comunicação e, naturalmente, não há plano que funcione sem uma área que preveja mecanismos preventivos e de monitorização. Para estas 5 áreas, o plano consagrou 15 objetivos, a todos correspondendo medidas e indicadores. Verificou-se que não existiam, por altura do recrutamento, critérios em vigor para uma avaliação especificamente destinada à despistagem de atitudes, comportamentos, traços ou características de personalidade que tendem a distanciar-se dos valores inerentes ao Estado de Direito e à defesa dos direitos humanos. Seguramente que a comunidade não tolerará e as forças e serviços de segurança seguramente também não aceitam, porque as desprestigiaria que integrem as suas fileiras quem perfilhe ideários contrários ao Estado de Direito Democrático. No exercício de uma atividade que exige uma ponderação, por vezes de fronteira, entre bens conflituantes
É fundamental que os candidatos tenham perfeitamente interiorizado o que se exige de um agente de autoridade: o escrupuloso respeito pelo Estado de Direito. Para dar resposta a esta preocupação, foi constituído um grupo de trabalho com representação originária de cada uma das forças e serviços de segurança, que avaliou a possibilidade de integrar critérios de avaliação nas fases de recrutamento. Isso está espelhado e remeto para o que está aqui referido no primeiro relatório de monitorização do plano. Bastante foi feito, quer através da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e também do CEF. Aspectos muito interessantes. No CEF foi, por exemplo, introduzida uma prova de cultura geral, uma prova de conhecimento de obras e legislação sobre direitos humanos, discriminação, igualdade e imigrações, a capacidade de empatia com nacionalidades, culturas e etnias. Na PSP, campos referentes à agressividade, intolerância e frustração, a abertura a ideias, a abertura ao sistema normativo e valores e complacência, e na Guarda Nacional Republicana introduziu também escalas no questionário e nas entrevistas de avaliação ao grau de adesão ao Estado de Direito Democrático. Outro aspecto que se visou foi aumentar a taxa de feminização nas forças de segurança, porque o quadro com que nos deparamos era este. Segundo dados da Eurostat, no espaço europeu, a taxa de feminização rondava os 16,9%, e o que encontramos foi uma taxa de feminização na Guarda Nacional Republicana de 7% e de 8% na Polícia de Segurança Pública, o que é manifestamente pouco e fica aquém daquilo que é o quadro europeu. Em 2022, um despacho da então Sra. Ministra da Administração Interna, o despacho 243/22, de 7 de janeiro, estabeleceu que em todas as incorporações deviam assegurar uma participação feminina de pelo menos 15% dos formandos, constituindo isso referência para futuros recrutamentos, o que nos parece extremamente positivo. Porquê a feminização? Porquê este combate pela diversidade social e pelo multiculturalismo? Porque isso são elementos estruturantes do modo como nos organizamos enquanto sociedade. A sociedade portuguesa é uma sociedade inclusiva, é uma sociedade multicultural. Nós somos uma sociedade em que os nossos pais, os nossos avós, emigraram também eles para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo, e lá encontraram as dificuldades que outros encontram aqui. E por isso tem que nos ter dado uma visão daquilo que é o imigrante, daquilo que é o outro, inclusiva. É isso que nós esperamos. É a minha profunda convicção de que a educação, a formação e a divulgação de boas práticas representam um instrumento vital de que dispomos para conformar comportamentos ou práticas que constituam os princípios do Estado de Direito. Todos temos presentes a evolução que aconteceu no que diz respeito à violência doméstica. A violência doméstica era há 30 anos atrás algo para que se olhava, sobretudo nos meios rurais, com alguma complacência, com alguma tolerância. Hoje, graças a programas de educação que começam nas escolas, graças a campanhas, esses comportamentos não são tolerados pela sociedade portuguesa. Esse crime tornou-se um crime de natureza pública. É um processo de natureza urgente, tal e qual como é um processo em que existam presos preventivos. Como é que isso se conseguiu? Conseguiu-se precisamente através da educação, através da divulgação de boas práticas, através da consciencialização de que a violência doméstica é errado, de que estaríamos do lado errado da história. Esperemos que, no que diz respeito a fenómenos discriminatórios, que se consiga exatamente o mesmo desidrato. O plano que fizemos atuou também a nível da formação inicial e contínua. Atuamos também no que diz respeito à interação dos membros das forças de segurança entre si e com outras forças de segurança. Por vezes é necessário, referir
que as forças de segurança têm um dever que sobre todas elas impendem de cooperação. A cooperação é algo de fundamental. E, obviamente, que também nas redes sociais. As redes sociais são a praça pública dos dias de hoje. E, por isso, quem exerce funções de garante de paz social e do normal funcionamento do Estado de Direito tem que estar preparado para, em todos os momentos da sua vida, ter absolutamente interiorizado aquilo que são os valores do Estado de Direito. Não podem, um polícia a um passo, ser o garante dos valores do Estado de Direito para quando, nas redes sociais, atentarem contra esses mesmos valores que juraram honrar e defender. E se o fizerem, estarão a colocar em causa a imagem de toda a corporação a que pertencem e a confiança da comunidade naqueles que escolheram a difícil e nobre tarefa de a protegerem. É muito importante também apurar a percepção que a comunidade tem do trabalho desenvolvido pelos agentes da autoridade, que, é justo dizê-lo, é um trabalho duro, difícil e que merece ser reconhecido e valorizado. Eu gostaria de referir que no ano de 2019, 749 polícias, e agora vou-me referir a números da Polícia de Segurança Pública, 749 polícias foram feridos em missão. Em 2020, 585. Em 2021, 730. Não tenho dados relativamente a 2022. Na GNR, em 2019, 267 militares foram feridos no exercício de funções e um foi morto. Em 2020, 294 foram feridos e 2 morreram. Em 2021, 267 foram feridos e 1 morreu. Em 2022, até ao dia 31 de outubro, 198 militares da GNR tinham sido feridos em missão. Há aqui ainda outro aspecto que é importante referir e com que nos preocupamos. No que diz respeito à Guarda Nacional Republicana, no ano 2025, até ao fim de outubro, 5 militares tinham cometido suicídio. Pode-se defender que pode ser por razões familiares, porque se divorciaram, porque um filho lhes causa problemas, por uma série de razões. Mas nós, seres humanos, somos um só. A nossa vida e a nossa mente não está compartimentada. Somos tudo o mesmo. E, portanto, sem dúvida que o stress, as exigências enormes que lhes são pedidas enquanto militares da GNR e enquanto polícias terão contribuído para estes números, que são números francamente acima daqueles que encontramos na sociedade civil e que têm que nos preocupar e que nos preocupam. Como referi há pouco, nenhum plano é eficaz se não for acompanhado de mecanismos de controle e monitorização. Fizemos essa monitorização. Está publicado, deixo também com o Sr. Presidente, o primeiro relatório anual de execução do plano, o segundo está já a ser elaborado e será publicado brevemente. Tudo isto é naturalmente publicitado, é tornado público e acessível a toda a comunidade. Neste primeiro relatório verificou-se um muito elevado nível de execução das medidas que eram previstas no plano. O pano de fundo da atuação policial e também deste plano é e sempre será uma coisa muito simples, que é o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa e que define aquilo que é a República Portuguesa e que é a dignidade da pessoa humana. É isso, tão simples quanto isso. E a dignidade da pessoa humana impõe-nos também a estrita observância do princípio da igualdade, também previsto no artigo 13º da Constituição, na sua dupla vertente, na proibição do arbítrio e na proibição da discriminação. Mas esta abordagem não ficará completa se não lançarmos também um olhar constitucional àquilo que são e àquilo que se espera das forças de segurança. E o artigo 277, número 1, estabelece que a polícia tem por função defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e direitos dos cidadãos.
E isso não é pouco. É da conjugação de todos estes princípios que decorre que a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a função vital da polícia são marcos civilizacionais que diferenciam os regimes democráticos em que vivemos de outros que não se pautam por estes valores. Num tempo como aquele em que vivemos, tão difícil, em que se confrontam governos autocráticos e outros democráticos, entra-nos todos os dias a evidência de que a vida em liberdade e em segurança nunca está garantida. E a liberdade não vem com a idade, não vem com o tempo, nem com o dinheiro, nem com o poder. A liberdade vem de cada um de nós, da forma como interagimos uns com os outros e de como nos governamos. O trabalho jornalístico que veio a público recentemente conduziu, como sabem, imediatamente à abertura do inquérito, terminado por o Sr. Ministro da Administração Interna, a que foi atribuído o caráter prioritário. Estão afetos a esse inquérito 2 inspectores da Inspeção-Geral da Administração Interna. Foi também aberto um processo de natureza criminal. Tem sido firme propósito da Inspeção-Geral que os processos de natureza criminal, os processos de natureza disciplinar, sejam inquéritos ou processos disciplinares, decorram com a maior celeridade possível, nunca pondo em causa, como compreenderão, a necessidade de haver rigor na investigação e da proposta de decisão. Iremos também intensificar a nossa ação formativa. Como é que vamos fazer? Vamos para o terreno. Vamos realizar uma ação de formação em cada sede de cada comando territorial e unidade da Guarda Nacional Republicana, bem assim dos comandos regionais, do Comando Metropolitano de Lisboa e Porto, dos comandos distritais e unidade especial da Polícia de Segurança Pública. Esta ação será sempre que possível feita conjuntamente com a GNR e com a PSP, pretendendo nós que estejam presentes os senhores ou senhoras comandantes, devendo ainda ser convocados os comandantes de postos territoriais e comandantes de esquadra, que, esperemos nós, transmitam àqueles que são seus subordinados aquilo que possam ter ouvido com interesse para a execução da sua missão. Havendo condições técnicas, naturalmente, que poderá também ser transmitido através de streaming. Esta ação, e isto é novo também, será desenvolvida pela IGAI, mas contará também com a participação de um inspetor da IGAI, mas que é juiz. Temos 2 juízes em exercício de funções enquanto inspectores da IGAI, que darão nota de uma forma muito precisa daquilo que são, digamos que, aspectos em que a lei considera que um crime cometido contra um agente da autoridade é um crime particularmente grave. O homicídio é qualificado se a vítima for agente da autoridade. A ofensa à integridade física é qualificada se a vítima for um agente da autoridade. Um crime de ofensa à integridade física simples não precisa de queixa se a vítima for um agente da autoridade. Mas depois há o reverso. E o reverso é que também há crimes que podem ser cometidos precisamente porque se é agente da autoridade. Estamos a falar, enfim, artigos 240, 242 e por aí fora. Portanto, é importante dar esta dupla visão acerca daquilo que é a responsabilidade criminal. Iremos também fazer-nos acompanhar de um psicólogo. E porquê? Porque penso que é muito importante trabalharmos todos na empatia. Procurarmos criar mecanismos para que se perceba quando uma expressão racista, homofóbica, qualquer que seja a expressão que possa configurar uma manifestação de discriminação, qual é o impacto que provoca no outro. E o impacto que provoca no outro é seguramente extremamente negativo, mas tem também imediatamente um reverso, que é a provável escalamento do conflito. E o que nós queremos é termos polícias que estejam treinadas no descalamento do conflito e não o contrário. Portanto, daí realmente a participação também de um psicólogo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, espero não estar a exceder o meu tempo.
Muito bem, terminarei com certeza. As notícias que vieram a público têm o meu compromisso de que serão tratadas com rigor, com celeridade e com a firmeza necessária em sede disciplinar. Mas é importante também dizer que, pelas funções que tenho vindo a desempenhar enquanto Inspetora-Geral, mas também pelos 30 anos que já levo como juiz de primeira instância e também no Tribunal da Relação, apelo à serenidade e ao reconhecimento do papel decisivo que as forças de segurança desempenham na nossa vida. São elas que nos permitem uma vida em segurança. E sem segurança não há liberdade. E sem liberdade não se exercem direitos. Trata-se de uma atividade particularmente difícil. Os números que referi há pouco traduzem-nos bem. Serão seguramente os polícias os primeiros a quererem o apuramento de responsabilidades, por forma a que mantenham a merecida confiança da comunidade. E serão, assim o creio, os primeiros a lamentar e a condenar a conduta de alguns. Que não manche a reputação de todos. É esse o nosso desidrato e é esse o nosso compromisso em execução daquilo que entendemos que é a nossa missão. E muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Inspetora-Geral, e especialmente pelo apelo que faz à serenidade, mas que ele não deixe que nós esclarecemos tudo aquilo que temos para esclarecer. E vamos então passar, por isso, à fase das perguntas e começo por dar a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral, agradecer também a sua disponibilidade para aqui estar. E este era um ponto prévio a esta audição, mas julgo que é um comentário que a nosso ver se justifica, tendo em conta também o andamento dos trabalhos, é que, de facto, este assunto precisa de uma reflexão séria e profunda e que contrarie superficialidades, até porque as excessivas sínteses, como o Sr. Ministro falava, sobretudo se não forem precedidas de uma tese e de uma antítese, tendem a não servir para nada. E, portanto, nós achamos que fechar os olhos a fatores objetivos e subjetivos, aliás, dos quais os números do suicídio não são alheios, é que não nos leva a conclusão nenhuma, e nós acreditamos que o poder político, o poder, tem o dever de responder aos problemas, não só àqueles que são fáceis, sobretudo àqueles que são difíceis. E aquilo que nós hoje estamos a fazer, também queria dizer, é defender o Estado de Direito e a democracia, é defender os profissionais da PSP e da GNR, porque estamos a separar também o trigo do joio e porque não estamos a deixar que, por inação deste órgão de soberania como de outros, os restantes 42 mil que não estão identificados com estes comportamentos, lhes seja atribuída uma imagem que é injusta. E portanto, estamos também aqui a defender estes, como estamos a defender aqueles que se possam sentir visados pelos comportamentos de ódio. E, portanto, temos mesmo muita esperança que o trabalho que podemos aqui desenvolver seja importante e nos leve a algum lado. Começava também por colocar uma questão, aproveitando algumas dos contributos que nos trouxe para esta audição, relativamente a questões que não são objeto puro e duro desta audição, mas que, a nosso ver, têm importância relativamente ao estado de espírito que se vive nas forças de segurança, nomeadamente qual é a avaliação que faz relativamente a esta questão de uma taxa, uma incidência de suicídio que é superior a outras profissões, e isso tem que ser encarado. E, em segundo lugar, qual é a sua opinião sobre o sistema de prevenção da doença mental e do suicídio associado a esta primeira preocupação. Sobre aquilo que efetivamente aqui nos traz, a pergunta óbvia é que consequências é que se tira daqui, não é? Que consequências são tiradas daqui. Mas também é justo que as pessoas se questionem se os jornalistas chegaram a estas conclusões. Não deveria ser o IGAI a ter chegado a estas conclusões? Isto é novidade? E se não é novidade, então
que medidas é que têm sido tomadas e, havendo conhecimento destas situações, qual é a atuação que tem de consequência. Sabemos que, naturalmente, não pode, há dados e há informações que não são partilháveis nesta sede. No entanto, pedíamos que pudesse ir o quão longe for possível, sobre, nomeadamente, o facto de já se estar a acompanhar esta situação ou não, e se houve outros casos passados e as consequências desses casos, não só individualmente ou particularmente considerados, mas também do ponto de vista da instituição, não é? E da política interna da instituição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O deputado Rui Tavares não está presente. Dou a palavra à deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar a Sra. Inspetora, desde já agradecendo não só a sua presença, mas também os esclarecimentos que nos prestou e dar nota de que para o PAN, nós tivemos a oportunidade já de o referir na primeira intervenção, mas nunca é demais reforçar que este caso não constitui de todo aquilo que é a visão plena sobre as nossas forças de segurança, não é exemplificativo disso, até porque as próprias denúncias que surgiram dentro do seio das próprias forças de segurança dão nota disso mesmo. Portanto, não podemos tomar a árvore pela floresta, mas há sim questões sintomáticas que devem ser tratadas com a profundidade que o caso nos merece, seja na dimensão da saúde mental também das próprias forças de segurança, que depois se traduzem nos elevados números de suicídio que a Sra. Inspetora também enunciou, seja, por exemplo, em outras subrepresentações, como é o caso da representação das mulheres nas forças de segurança, que efetivamente estão mais reduzidas e as percentagens de facto são bastante reduzidas, mas estes casos de racismo, xenofobia, incitação à violência e ao ódio. Muito obrigada. Estes casos de alegados comentários misóginos, xenófobos e racistas, e antes até de termos aqui, ou ouvirmos aqui algumas intervenções que remetem para o facto de se tratarem de grupos privados, eu recordo que, independentemente da natureza do grupo, estamos a falar de agentes que representam uma força da autoridade, devem por isso pautar-se por condutas de confiança na generalidade dos cidadãos e de respeito pelos direitos humanos mais basilares. E nesse efeito, uma das questões que gostaria de ver esclarecidas, prende-se também com o plano cujo primeiro relatório a Sra. Inspetora aqui nos trouxe. É que este plano data de julho de 2020, o mesmo tinha por incidência a monitorização de intervenções dos agentes da autoridades também nas redes sociais, de forma a que sempre que existam este tipo de comportamentos possam ser prevenidos e atuar-se em sede disciplinar. Estes factos a comprovarem-se são crime público e, portanto, importa perceber aqui se houve ou não uma identificação prévia do que veio a lume por força do consórcio de jornalistas e, se sim, qual o destino que os mesmos tiveram, se foi ou não feita participação criminal e se efetivamente os processos disciplinares estão a correr, para que possa haver também um restabelecimento público da confiança nestas forças de segurança. Por outro lado, e bem sabendo que nos entregou agora o primeiro relatório, é importante perceber do ponto de vista da execução do mesmo, em termos de monitorização destes fenómenos de racismo ou de xenofobia, se foram identificados fatores que possam ter interferência externa nos agentes de segurança pública, nomeadamente a nível de financiamentos decorrentes de extrema-direita, como tem acontecido noutros países, e também, evidentemente, se, para além daquilo que é o apoio já referido, pelo menos um psicólogo a nível da formação, que outras necessidades é que possam ter sido apontadas, porque o PAN tem feito sucessivas propostas no âmbito da saúde mental, nomeadamente o reforço dos psicólogos no âmbito das forças de segurança, mas também do seguro de risco e de giro das forças de segurança, porque nos parece que efetivamente é da mais elementar, não só justiça como importância, mas a questão é que estas forças representam o Estado, as suas declarações fazem fé pública inclusivamente, há aqui consequências por parte do comportamento de alguns agentes que foram denunciados, que efetivamente assumem elevada gravidade, até na manipulação de processos em curso pela via judicial, como dava nota a própria peça que foi transmitida, e nesse sentido é importante perceber, não só do ponto de vista quer disciplinar, quer de recrutamento, mas acima de tudo preventivo, o que é que
efetivamente vai ser posto em marcha para travar estas situações e o recurso até abusivo à força da autoridade. Nós, quando tivemos o caso absolutamente trágico da morte de Igor Omniuk, houve uma reestruturação do CEF. Parece-nos que há aqui, de facto, uma necessidade de se reestruturar e repensar as forças de segurança do ponto de vista da prevenção destes fenómenos com uma maior profundidade. Concordamos, evidentemente, que não deve ser visto nem pela superficialidade, nem tomando a parte... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, nem tomando a parte como o todo, mas há aqui uma reforma que deve ser, de facto, garantida neste domínio. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Sr. Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Inspetora-Geral. Eu, tal como foi dito na sua intervenção, também da minha parte acredito que a educação e a formação têm um papel muito importante, que os direitos humanos se ensinam e que o Estado de Direito se ensina e que é decisivo que o Estado invista nessa formação. Aliás, o LIVRE tem apresentado já em 2 exercícios orçamentais sucessivos propostas de alteração orçamental que foram aprovadas para, precisamente, disponibilizar fundos para essas formações. Mas não nos podemos iludir. Há aqui algumas questões destas que vieram ao lume nestas investigações jornalísticas que transcendem completamente aquilo que se pode requerer ou pedir da formação. Tal como não é possível um médico não saber o que é que são más práticas médicas, tal como não é possível a um académico não saber que o plágio é uma prática que pode simplesmente dar cabo de uma carreira, não é possível a um agente, a um guarda de uma força de segurança cuja missão é defender o Estado de Direito e defender a igualdade de todos e todas perante a lei, saber que não pode, em fóruns públicos, dizer que deseja contratar snipers para eliminar políticos ou que outros políticos deveriam ser passados a projéteis de 9 milímetros. Não é possível. E não é possível que seja preciso formação para que estas pessoas entendam que isto é uma ameaça ao Estado de Direito. Os seus colegas que ajudaram a denunciar estas situações sabem que se trata de uma ameaça ao Estado de Direito. E sabem mais, que é que, pelos vistos, não há mecanismos suficientes para lidar com ela do ponto de vista interno, porque senão não teriam abordado o consórcio de jornalistas para que isto pudesse ser visto em público. Portanto, há um déficit de maneira de lidar com estes problemas que faz com que estes agentes tenham decidido trazer o caso ao público. A primeira pergunta, aliás, tem a ver com isto. O Sr. Ministro da Administração Interna há pouco disse-nos que houve já vários processos na IGAI sobre temas correlacionados, semelhantes, alguns dos quais redundaram em determinadas punições e castigos, incluindo dias de suspensão. Esses processos, nós podemos ter acesso a eles porque, quer dizer, creio que seria essencial perceber, mesmo que devidamente anonimizados, o que é que já tem estado a ser feito. A segunda pergunta tem a ver com a dimensão daquilo que temos à nossa frente. Pode ser apenas o caso de uma infeliz subcultura dentro das forças de segurança, mas mesmo assim com números relevantes, que podem ter uma certa massa crítica que leve algumas pessoas a sentirem que estes comportamentos são encorajados, mas seríamos nós próprios negligentes se escamoteássemos a possibilidade, que já se verificou noutros países, de haver uma coordenação ou uma infiltração. A pergunta é, se for esse segundo caso, a IGAI sente que tem os instrumentos necessários para investigar uma coisa que, nesse caso, tomaria uma dimensão completamente diferente? E se sente que teria esses instrumentos, de que forma uma investigação desse género deveria ser estruturada? Com que tempos, com que meios, com que tipo de atitude sistémica? Chama a atenção para o tempo. Termino apenas dizendo que, noutros países, em que casos semelhantes foram identificados, houve, evidentemente, demissão de agentes que tenham praticado, que fossem identificados como fazendo parte destas ameaças ao Estado de Direito, porque é disso que se está a tratar, e chegou a haver casos de prisão. Esta é
provavelmente a única forma de sistemicamente lidar com o problema. Concorda com o que aconteceu nesses países? Acha que em Portugal devemos considerar que também toda essa gama de respostas pode vir a ser necessária? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas. Agradecer a disponibilidade da Sra. Inspetora-Geral por estar aqui connosco e a rapidez também desta audição e, sobretudo, saudar o trabalho desenvolvido à frente da IGAI. Um trabalho exigente, um trabalho complexo, mas que implica, obviamente, um trabalho de aperfeiçoamento contínuo e de monitorização contínua. A visão que nos transmitiu é a visão que entendemos também que é a visão adequada e correta, uma visão humanista, uma visão que advoga uma abordagem integrada de cooperação entre as forças de segurança para, no fundo, combater este grande desígnio e imperativo ético e político e constitucional de combater a discriminação em todas as suas formas e em todos os locais, e em particular nas forças e serviços de segurança. Como já aqui hoje perpassou nas audições de todos os meus colegas, a segurança é, de facto, um pilar fundamental e essencial de um Estado de Direito democrático e é uma condição fundamental da liberdade dos cidadãos, na medida em que ninguém se sente completamente livre ou verdadeiramente livre se não estiver também seguro e não se sentir seguro. E é neste binómio entre liberdade e segurança que se vão cruzando os desafios que temos pela frente. Portugal tem alcançado ao longo dos anos um estatuto de país seguro, de país pacífico, e isso é obviamente uma fonte de atratividade para Portugal, para a sua imagem externa, para a sua competitividade, e devemos obviamente agradecer a todas as mulheres e homens que integram as forças e serviços de segurança por termos mantido ao longo dos anos essa marca de país seguro. E as forças e serviços de segurança, que hoje também estão aqui obviamente em apreciação, devem, a nosso ver, ser reconhecidos pelo prestígio que têm, um prestígio nacional, europeu e internacional que alcançam em diversas missões, designadamente na área das migrações. Esse prestígio e esse trabalho nacional, europeu e internacional provavelmente é também o indicador que faz com que a OCDE portanto, nos transmita que mais de 70% dos portugueses confiam nas nossas forças e serviços de segurança, portanto, uma percentagem que hoje o Ministro partilhou aqui connosco e que está acima da média dos países da OCDE, e ao mesmo tempo é também um imperativo da nossa parte continuarmos a valorizar o seu trabalho e o seu serviço, quer do ponto de vista salarial, do que se faz neste Orçamento de Estado, quer ao nível igualmente das suas condições de trabalho, que a Lei de Programação de Infraestruturas também convoca, com mais de 607 milhões de euros para infraestruturas e para proteção e equipamentos de segurança, e ao mesmo nível também no alojamento e na habitação, tão importante, sobretudo para quem termina a sua formação. Ao mesmo tempo, as forças e serviços de segurança sabem, quando iniciam as suas funções, têm um papel claro e inequívoco, que é um papel ao serviço e respeito da nossa Constituição, dos valores nela que estão subjacentes, desde logo o artigo 1º da dignidade humana, mas o artigo 13º da não discriminação e igualdade, o 18º, o 27º e o 277, e, portanto, há aqui um conjunto de princípios constitucionais e infraconstitucionais que servem sempre o princípio da igualdade e não discriminação. E também sabemos que todos os cidadãos merecem essa dignidade social e igualdade perante a lei, e que as forças de segurança têm um dever acrescido na preservação dessa mesma dignidade social. Por seu turno, o objetivo de atuação e a missão da IGAI cruza-se com esta proteção de direitos fundamentais e com o estrito cumprimento também de critérios de legalidade, eficácia, transparência, de rigor e objetividade que fazem com autonomia e com autonomia técnica e com total imparcialidade. Obviamente que, perante os factos que foram tornados públicos, e tal como sempre que isso acontece, ou fruto de reclamações, ou de denúncias, ou de situações internas, de imediato o IGAI, portanto, trata de averiguar aquilo que se passou, apurar os factos, as origens e depois propõe decisões. Neste caso em particular, que teve a dimensão também pública, notória que ocorreu, o Sr. Ministro de imediato determinou esse inquérito e que desejamos, obviamente, que possamos ter o mais rapidamente possível, conciliando a celeridade com o rigor, com o alcance e com a profundidade que também
também foram orientações para essas mesmas averiguações, possamos ter aqui, de facto, um conjunto de certezas, e não só de indícios, e depois também, obviamente, de consequências em relação a esta situação. Mas dizer também que estes problemas relacionados com discriminação, com racismo e com manifestações de condutas de incitamento ao ódio e à violência, tal como referiu a Sra. Inspetora, portanto, não surgiram por reação a nada, ou seja, quando o plano é feito, é um plano que surge com esta preocupação holística e sistémica para, no fundo, podermos prevenir estas condutas e ao mesmo tempo, manter os cidadãos, obviamente, com elevados índices de confiança, em particular aqueles que são objeto e que são minorias e que, por vezes, sentem na pele essa mesma discriminação. E, por isso, este plano é tão importante, quer das áreas que abarca, desde a questão da formação ao recrutamento, quer à parte da comunicação, quer das medidas e dos objetivos que estão também identificados. Este relatório anual de monitorização, portanto, que já está disponível, é um relatório que, como referiu, de facto, já evidencia alguns graus de execução bastante avançados, alguns com execução parcial, mas que, no geral, há uma grande adesão, isso é que era muito importante, das forças de segurança ao mesmo, porque sem a adesão plena das forças de segurança, o plano cairia por terra e, portanto, a IGAI é, de facto, a promotora do mesmo, faz a monitorização, mas sem os agentes e sem as forças de segurança motivados para o mesmo, tal não poderia ser concretizado ou não poderia chegar a bom porto. É mesmo dito, e passo a citar no preâmbulo, a negação do problema ou a sua desvalorização não constituem caminhos viáveis. Num Estado de Direito Democrático, qualquer ameaça à sua estrutura ou aos seus fundamentos deve ser considerada de modo ao combate à autofagia e às tolerâncias ilimitadas que poderiam envolver. E, portanto, no fundo, o não e uma intolerância total a este tipo de condutas que é, no fundo, o âmago do próprio plano. Esta monitorização, como digo, trouxe-nos a bom porto, mas agora é importante, no fundo, criar aqui um conjunto de situações para podermos desenvolver o mesmo e conseguir que todas estas manifestações a existir não permaneçam, sejam erradicadas e que possamos combater não só o que está à vista no iceberg, pois aquilo que sabemos é que a ponta do iceberg é sempre menos perigosa do que aquilo que está submerso. E é nessas razões submersas e mais profundas que temos que, obviamente, também todos trabalhar. Para terminar, na reunião dia 30 de novembro, que promoveu com a GNR e com a PSP, portanto, foi também dito que se condena de forma veemente o combate a estes comportamentos discriminatórios. E, portanto, aquilo que pergunto são as conclusões que foram tomadas nessa mesma reunião, como é que podemos operar o reforço desta prevenção e combate destas condutas discriminatórias, como é que podemos combater estas mensagens difusoras de juízos ofensivos da honra e consideração de terceiros, o que é que podemos esperar do desenvolvimento deste plano e da sua monitorização, e para terminar, com a sua compreensão, Sr. Presidente, o que é que podemos melhorar no recrutamento, designadamente na própria ficha individual ou no formulário de atitudes, na própria avaliação psicológica, e as melhorias que podemos operar na própria formação, que já falou aqui de algumas, além da formação teórica, a formação prática, a meu ver, e aqui uma sugestão que fica, a formação também junto das ONGs no terreno que trabalham estas matérias, portanto, colocar estes agentes que estão em formação juntamente com estas entidades que conhecem bem o terreno, muito obrigado, conhecem bem as pessoas. Só para terminar, depois a situação sobre os oficiais de direitos humanos, ou seja, qual tem sido o seu papel neste domínio em particular, uma vez que o próprio nome já identifica a importância que está a dar a este fenómeno, ou seja, oficiais de direitos humanos, para que esta matriz esteja completamente enraizada nas nossas polícias. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Inspetora-Geral solicita que seja repartido o seu tempo de resposta em 2 momentos. Nós estamos no fim da 4ª intervenção de perguntas, portanto é mesmo a meio. Portanto, parece-me sensato que seja agora respondido a estas perguntas já formuladas, em 10 minutos, uma vez que o seu tempo tem que ser repartido igualmente, e tem a palavra para esse efeito, o Sr. Inspetor-Geral, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a compreensão, porque realmente são muitas perguntas e tenho algum receio de me perder um bocadinho na exposição. Eu começo por referir que eu é que agradeço, esta é a Casa da Democracia e para mim é sempre uma honra aqui vir. As questões que me foram colocadas relativas à taxa de suicídio e à prevenção da doença mental é algo que nos tem preocupado antes destas notícias terem vindo a público.
Aliás, fizemos recentemente uma conferência que está disponível, uma conferência internacional que está disponível no YouTube, precisamente sobre o desescalamento do conflito na área da atuação policial. E esse aspecto foi bastante referido. Convidamos para estar connosco a Ordem dos Psicólogos e identificamos como necessário, em complemento àquilo que já é feito por cada uma das forças de segurança, atuarmos também, efetuarmos um plano no sentido de ajudarmos a identificar problemas precoces de burnout, de dificuldade em gerir os tempos. Há polícias que trabalham durante muito tempo, porque não nos podemos esquecer que depois do trabalho, por vezes, fazem trabalho de avançados, muitos estão deslocalizados e, portanto, tudo isso é potenciador de dificuldades que os polícias sentem. Estamos absolutamente atentos a essa matéria e estamos a trabalhar conjuntamente, como disse, com a Ordem dos Psicólogos e com as instituições da PSP e da GNR, no sentido de podermos estabelecer aqui um plano também no âmbito da saúde mental. Perguntava-me a senhora deputada se não devia ter sido a IGAI a detectar aquilo que, pelos vistos, terá sido detectado pelo consórcio de jornalistas. Eu não sei, a IGAI tem acesso, como todos temos acesso, a redes abertas. Podemos monitorizar, podemos olhar para redes abertas. Se não se tratar de redes abertas, não podemos fazer. Eu não faço a menor ideia, não sei como é que foram obtidas, porque o inquérito está, enfim, a correr o seu curso, como é que foram obtidas estas informações, seguramente que terão sido por forma lícita. Mas, de qualquer forma, a intervenção da IGAI é suscitada ou porque há uma queixa e temos um portal online de queixas, ou porque, como foi o caso, há uma notícia de que terão sido violados deveres disciplinares, ou porque o Sr. Ministro termina a abertura do inquérito, ou por denúncias apresentadas diretamente por cidadãos. E sempre que isso acontece, temos atuado. Contamos também, e vou agora aqui, a Sra. Deputada Susana Amador, entroncar aqui na questão do Oficial de Direitos Humanos. O Oficial de Direitos Humanos é também alguém com quem contamos, é o nosso interlocutor junto das forças, é o nosso principal interlocutor junto das forças de segurança, no sentido de fazer e de nos trazer notícia de algum comportamento que possa ser violador daquilo que deve ser um comportamento não discriminatório de um agente de autoridade. Sempre com esta dificuldade. Se eventualmente se tratar de redes que não sejam abertas, em nível disciplinar, teremos aqui uma dificuldade. E é por isso que nos iremos coordenar, neste processo como noutros, com a investigação criminal. Há casos em que aquilo que é acessível à investigação disciplinar passa pela audição de testemunhas, pela junção de documentos. Os processos de natureza criminal têm acesso a outros meios de produção de prova, como, por exemplo, escutas com autorização judicial, vigilâncias, buscas e apreensão, perícias a computadores, que nós, em sede disciplinar, não temos. Não temos porque é um processo de natureza administrativa, não nos podemos esquecer, quer dizer, um processo de natureza judicial, até para isto tudo, precisa da autorização de um juiz, porque se trata, efetivamente, de mexer em direitos, liberdades e garantias. E, por isso, iremos estabelecer uma coordenação grande com aquilo que é a investigação criminal que já se iniciou. Senhora Deputada Inês Sousa Real, foram muitas questões, vamos ver se consigo responder a todas. Relativamente aos processos que dizem respeito a esta temática, nem todos correram termos na Inspeção-Geral, porque, como sabe, na área da administração interna, e é a única área da administração pública em que isso acontece, todas as organizações ou organismos da administração interna têm as suas próprias inspeções setoriais. Na administração interna, precisamente por se entender que estão em causa, por um lado, a possibilidade de meios coercivos do Estado e, por outro lado, a proteção de direitos, liberdades e garantias, há uma inspeção geral que é, digamos que, uma
supra-inspeção, que trata efetivamente de casos graves de violação de direitos humanos. Todos compreendem, por exemplo, há pouco foi falado no caso que aconteceu no CEF, do Igor Omeniuk, obviamente que um processo dessa natureza teria que correr termos como correu na Inspeção-Geral da Administração Interna. Portanto, há alguns processos que correm termos nas inspeções da PSP e da GNR e outros que correm termos na Inspeção-Geral da Administração Interna. Referiu também a possibilidade de existência daqui de alguns fatores externos de financiamento da extrema-direita. Não tenho qualquer indicador de que isso tenha acontecido ou que possa ter estado na gênese de estes comentários que possam ter sido feitos por membros de forças de segurança. Portanto, não tenho essa indicação, não tenho essa percepção e, portanto, até este momento é o que lhe posso referir. No que diz respeito a medidas preventivas, as medidas preventivas estão precisamente plasmadas neste plano e já agora referia que este foi o primeiro plano nacional, o primeiro plano feito em Portugal de combate à discriminação. Outros seguiram, felizmente, em outras áreas, mas este foi o primeiro plano de combate à discriminação. E daí realmente a preocupação. Porquê? Já o referi há pouco, não porque tenhamos entendido que há aqui um problema transversal, endémico nas forças de segurança, mas porque bastaria, tratando-se de uma área em que tratamos de forças de segurança que podem usar armas, que podem algemar, que podem privar de liberdade. E por isso trata-se de uma área absolutamente vital do funcionamento do Estado de Direito. E por isso a necessidade de prevenção é enorme. E daí realmente o estabelecimento deste plano. No caso, também referiu o caso do Igor Omeniuk, aí agimos, quer dizer, foram instaurados 13 processos disciplinares que conduziram, se não estou em erro, e peço desculpa se vou errar, mas julgo que a 9 condenações, uma delas a uma pena de demissão de um diretor de fronteiras. Portanto, digamos que a IGAI agiu, neste caso concreto, com a severidade que o caso merecia. Estão pendentes ainda 3 processos disciplinares e aproveitaria para muito rapidamente referir o seguinte. Tem sido prática instituída na IGAI que quando há processos que provoquem grande impacto social, como foi este que a senhora deputada referiu, e em que há a correr termos, ao mesmo tempo, um processo disciplinar e um processo criminal, quando chegarmos à conclusão no processo disciplinar que temos matéria apurada suficientemente sólida para podermos avançar ou para um arquivamento ou para uma acusação, assim o faremos. Quando se trata de matéria que necessite do contributo também de meios de prova que são obtidos em sede de processo criminal, cautelarmente e até para evitar a oposição dos julgados, ou seja, julgarmos uma matéria disciplinarmente e outra criminalmente, produzimos toda a prova, porque a prova tem que ser produzida o mais rapidamente possível, porque a memória esvai-se. E, portanto, o mais rapidamente possível, quando chegamos ao momento em que, agora sim, estaríamos preparados para arquivar ou para suspender, ou para acusar, peço desculpa, suspendemos o processo disciplinar a aguardar a decisão do processo de crime. Portanto, isso foi um sistema que foi instituído, não acontece em todos os processos, acontece quando se justifica. E como pode verificar, no processo do Igor Omeniuk, os únicos 3 processos que estão suspensos, que ainda não estão finalizados, são precisamente os processos que dizem respeito aos 3 inspectores que foram constituídos arguidos em processo de crime, em que podia estar em causa ou a prática de um crime de homicídio, eventualmente qualificado, ou a prática de um crime de ofensa à integridade física agravada pelo resultado. Como se compreenderá, se tivéssemos concluído coisa diferente daquilo que se conclui no processo de crime, dificilmente a comunidade entenderia esta decisão. Senhor deputado Rui Tavares,
Eu afirmei aqui, nesta primeira comissão, e já o afirmei repetidas vezes e afirmá-lo-ei até ao fim dos tempos. Não queremos nas forças, a Inspeção-Geral da Administração Interna não quer nas forças e serviços de segurança quem tenha ideários contrários ao Estado de Direito. É absolutamente definitivo isto. Não é possível que alguém que jure cumprir a Constituição e tudo aquilo que a Constituição implica, o respeito pela dignidade da pessoa humana, o respeito pelo princípio da igualdade, enfim, toda a série de princípios que a Constituição prevê e que depois na sua vida privada, mesmo que nas redes sociais, se venha colocar numa situação contrária a esses princípios. E é contrária a esses princípios e afeta o Estado de Direito e afeta também a imagem da corporação a que pertence. Portanto, isto é absolutamente definitivo. Havendo situações dessas, pois a solução é agir disciplinarmente. Eu quero acreditar que haverá algumas almas perdidas neste mundo em que, por muita formação que se dê, não vamos conseguir recuperá-las. Via nos tribunais, por exemplo, os sociopatas. Os sociopatas não têm empatia, não têm capacidade de se pôr no lugar, não há possibilidade, quer dizer, não há recuperação naquele caso. Mas há muitos casos em que as pessoas cometem violações de deveres disciplinares e até criminais, e que, apesar disso, com formação, dando-lhe uma possibilidade de reabilitação, se não acreditarmos na reabilitação, nós não acreditamos no Estado de Direito. Toda a estrutura criminal que nós temos é uma estrutura que é baseada na possibilidade de reabilitação e não na punição pura e dura. E em sede disciplinar é precisamente a mesma situação. Portanto, há situações em que claramente, pela forma tão grave como agem, não podem ser membros de forças e serviços de segurança. E, nesse caso, a solução será demissão ou separação de serviço, que é a mesma coisa tratando-se de elementos da Guarda Nacional Republicana. E já aplicamos várias penas desta natureza. Agora, há situações em que, pese embora se tenha violado deveres disciplinares, ainda assim, há ali uma janela de esperança. E, portanto, vamos apostar em sede de formação naquela pessoa para que interiorize que, efetivamente, condutas como as que teve não são compatíveis com, enfim, o funcionamento do Estado de Direito que eles juram, no fundo, fazer cumprir. Portanto, depende do caso concreto. Eu só queria responder a uma pergunta ainda que o Sr. Deputado fez quanto ao acesso aos processos disciplinares. Os processos disciplinares, até o momento em que é produzida a acusação, são secretos, têm natureza secreta. A partir desse momento, não. Aliás, Sr. Deputado, é com gosto que lhe digo, precisamente porque defendo e sempre defendi uma administração pública transparente, que decidimos publicar decisões em processos de natureza disciplinar que estão disponíveis no nosso site. Obviamente, com a necessária reserva de dados, mas estão disponíveis. Várias decisões estão disponíveis e, portanto, o Sr. Deputado, tendo interesse, poderá facilmente consultar estas ou outras em que realmente tenha interesse. O Sr. Deputado falou também na infiltração da extrema-direita. Repito-me agora, eu não tenho indicações que me possam permitir chegar a essa conclusão. Que isso possa ter acontecido noutros países, pois sabemos que sim. No nosso país, e que condutas como estas que, enfim, que suscitaram, julgo eu, esta audição parlamentar, possam ter por trás aqui qualquer ideário de extrema-direita ou qualquer financiamento de extrema-direita, não tenho qualquer elemento que me permita concluir nesse sentido. Senhora Deputada Susana Amador,
Nós IGAI, preocupamos com as condições em que exercem funções os membros das Forças de Segurança. E é por isso que temos em curso, neste momento, 2 auditorias, uma delas que visa avaliar o estado de todos os equipamentos, e quando digo equipamentos são as instalações policiais, postos, esquadras, comandos, todas elas. Portanto, é um trabalho enorme a que afetei 2 inspectores. E porquê? Porque nós, para exigirmos, temos que dar. Eu tenho visto, através de inspeções sem aviso prévio que fazemos, é uma das missões que temos, tenho visto algumas esquadras e alguns postos territoriais que não são dignos desse nome. E, portanto, é difícil pedirmos a um polícia ou a um militar que trabalhe naquelas condições, que depois tenha a tranquilidade e o bom senso, às vezes em frações de segundo, de tomar decisões que podem ser decisões de vida ou de morte. E por isso preocupamos-nos com isso e vamos apresentar ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro está entusiasmado também com essa ideia, porque dizemos que é uma avaliação de uma entidade externa às Forças de Segurança. As Forças de Segurança têm feito a identificação dos equipamentos que merecerão, alguns obras imediatas, outras a médio prazo e outras que estão em bom estado. Mas isto é uma entidade, digamos, externa às Forças de Segurança a fazer esse trabalho. Outra auditoria que estamos a fazer é relativamente aos bens que são apreendidos ou declarados perdidos a favor do Estado e que ficam esquecidos eternidades nas esquadras e nos postos e que transformam os postos e as esquadras num depósito de lixo. E isso não pode ser, e é onerar as Forças de Segurança com algo que não lhes compete. E, portanto, obviamente que isso que iremos procurar fazer é um levantamento do que existe nessa matéria e procurar, obviamente, estamos a falar de poderes soberanos e que, obviamente, respeitamos em absoluto, mas sensibilizar para que em todos os processos judiciais seja dado um destino aos bens que são apreendidos, de forma a que esta situação seja ultrapassada. O tempo. Vai responder? Eu só ia dizer mais, pedia só a compreensão para mais um minuto. Eu sei que isto a senhora deputada falou também que é preciso adesão das Forças de Segurança. É precisamente por considerarmos isso. Este plano não foi um plano imposto, foi um plano que foi feito de uma forma colaborativa, de uma forma inclusiva com as Forças de Segurança. As conclusões da reunião de 30 de novembro, que foi realmente nas instalações da Inspeção-Geral, com promoção da Inspeção-Geral, com o Sr. Comandante-Geral e com o Sr. Inspetor Nacional da Polícia de Segurança Pública, foi que temos que reforçar a formação nos moldes em que já referi, e deixamos uma nota de uma condenação absoluta a qualquer prática discriminatória. Eu espero ter respondido a todas as questões, necessariamente que são tantas que tenho que o fazer de uma forma um bocadinho perfunctória. Muito obrigado, Sra. Inspetora-Geral. Retomamos agora as perguntas. Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora, cumprimento a Sra. Inspetora-Geral do IGAI, Sra. Desembargadora Anabela Ferreira. Ouvi-a com muita atenção, tenho ouvido, de resto, com muita atenção as declarações públicas que tem prestado, designadamente quando diz, e passo a citá-la, que não queremos nas Forças de Segurança quem tenha discursos contrários ao Estado de Direito. Acabou mesmo de repetir isto há bocado na resposta que deu, dizendo que as Forças de Segurança são autoridades do Estado, são expressões da soberania do Estado e, por isso, quem defende ideias racistas e xenófobas não é bem-vinda nas Forças de Segurança. A senhora inspetora disse também, ouvi outro dia na televisão, referir que no âmbito do IGAI foram arquivados processos disciplinares cujos factos foram dados depois comprovados em sedes que são de audiência, em sedes de audiência de julgamento, e que, por isso, mal andou a IGAI com esse arquivamento, que de resto entronca na resposta que deu há bocado sobre a suspensão cautelar dos processos, precisamente para que não haja essa oposição dos julgados, portanto, para que não haja decisões contraditórias em âmbito de processo disciplinar, que também é um processo, que também é direito sancionatório,
e em âmbito de direito e processo criminal. E eu, senhora inspetora, lanço-lhe aqui a pergunta que tem percorrido desde a antiguidade grega e clássica até aos nossos dias, que é: quem guarda os guardas? A senhora inspetora está a dirigir a Inspeção-Geral das Atividades da Administração Interna, portanto, que tem como tutela exercer o poder disciplinar sobre as forças e serviços de segurança. Pergunto-lhe quem guarda os guardas, ou seja, aquilo que nós assistimos aqui, e sem prejuízo do que já referi na primeira intervenção em sede de audição do Sr. Ministro da Administração Interna, relativamente à importância que o PSD atribui ao consórcio de jornalistas, está muito barulho, ao consórcio de jornalistas, que até em defesa do Estado de Direito Democrático tiveram aqui uma atitude absolutamente meritória e sem prejuízo também, bem pelo contrário, de todo o louvor que é devido a toda a floresta, chamemos-lhe assim, que compõe as forças e serviços de segurança, mas hoje é das árvores que estamos aqui a falar e não dessa segurança que todos nós louvamos e que são um dos pilares que sustentam a nossa democracia, precisamente até por deterem o monopólio da ação criminal, das forças, da força e da repressão, enquanto um dos braços armados do sistema de justiça. E eu pergunto-lhe, atendendo às declarações que a senhora inspetora prestou e atendendo a que só em março do ano passado é que foi apresentado este plano, e também nos disse aqui que ele não resultou por ter sido descoberto nenhum problema endémico de forma transversal, ou seja, que o racismo e a xenofobia não é transversal às forças de segurança, mas efetivamente a IGAI sentiu necessidade de estabelecer este plano. Eu pergunto, a senhora inspetora é juíza, magistrada judicial de carreira, no SES não teve um plano, com certeza, de formação contra um plano de prevenção de práticas discriminatórias contra o racismo e a xenofobia. Portanto, objetivamente, algo houve que foi detectado para que fosse implementado este plano. E pergunto-lhe o quê? E porquê é que não agiram mais cedo? Porque as condenações e os processos disciplinares em curso são manifestamente despiciendos e raros para a quantidade que nos foi agora dada a conhecer nesta investigação. Ora, quando a investigação nos fala de 591 elementos das forças de segurança, divididos praticamente ao meio entre PSP e GNR, significa que há muitos mais do que estes 591. Estes foram apenas aqueles que foram investigados. Portanto, sabemos que a realidade é muito maior do que esta que foi aqui detectada. E por isso pergunto-lhe se estes comportamentos são há muito conhecidos e porque é que a IGAI não agiu mais cedo, designadamente em âmbito da ação disciplinar. Porque isso é muito importante. Estas atitudes, estes comportamentos, estas posturas, a prática do que nos foi dada à estampa por este consórcio de jornalistas é de uma gravidade extrema. A senhora inspetora, mais uma vez, chama aqui à colação a profissão que tem, que exerce, de magistrada, sabe que aquilo que as forças e serviços de segurança dizem em julgamento, portanto, as suas declarações orais em julgamento fazem fé pública e aquilo que escrevem, também nos autos de notícia, nos interrogatórios, aquilo que vertem nos autos como tendo acontecido, fazem fé pública. Significa que os tribunais acreditam. Eu pergunto, quando nós temos elementos das forças e serviços de segurança a permitirem-se, com total impunidade, sem nenhum receio daquilo que lhes possa acontecer, e aqui entra mais uma vez em linha de conta a ação da IGAI, porque eles, objetivamente, estes elementos não tiveram qualquer receio da IGAI, não têm receio de ser punidos, porque de uma forma pública e assintosa permitiram-se ter aqueles comportamentos. Eu pergunto, onde está este poder disciplinar que deve ser exercido e também o que fazer perante a gravidade destes comportamentos, designadamente, que me preocupa muito no plano dos processos judiciais, quando aparece um agente ou um militar a depor que efetivamente tenha tido comportamento destes,
Que credibilidade há de merecer perante o Tribunal? E isto aqui põe também em causa a própria justiça, porque se tivermos uma sentença em que na fundamentação apareça que o Tribunal considera que o agente que testemunhou não merece credibilidade, isto tem um peso muito grande. Mas, por outro lado, o reverso da medalha, se entendermos, se disser que se for defender a instituição e disser que merece a tal fé pública, quando temos comportamentos destes, e se eventualmente forem identificados elementos desta natureza, põe em causa e é o desrespeito total da própria administração da Justiça. Portanto, estas são muito obrigado, Sr. Presidente. São estas as questões que queria colocar à Sra. Inspetora, sendo certo que muitas das que também iria colocar e que também já não tem tempo, já respondeu na resposta antecedente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral do IGAI e dizer-lhe uma coisa muito simples. Quero agradecer, em primeiro lugar, a forma tão correta e tão direta como respondeu ao primeiro bloco de perguntas que lhe fizeram aqui. Porque houve aqui uma tentativa, por parte da extrema-esquerda particularmente, de que a Sra. Inspetora dissesse que existe a extrema-direita, que a extrema-direita está infiltrada dentro das nossas forças de segurança. Respondeu, e muito bem, que não existe nenhuma infiltração, ou que não tem conhecimento de nenhuma infiltração da extrema-direita dentro das nossas forças de segurança. Agora tivemos o PSD quase a fazer também o trabalho da extrema-esquerda, que é dizer que existe racismo dentro das nossas forças de segurança e que não são só estes 591 agentes e militares da GNR que têm que ser acusados, tem que ser uma acusação mais grave, são muito mais. Portanto, existe aqui uma tentativa, da mesma maneira que valorizam aquela reportagem, ou grande reportagem, e que falam na isenção e na importância que teve o consórcio de jornalistas, que nós nem sabemos que consórcio é, de onde é que vem o dinheiro para esse consórcio de jornalistas. Se calhar era importante nós percebermos de onde é que vem esse dinheiro para o consórcio de jornalistas e da falta de isenção que aquela reportagem trouxe. Só o título. Quando o ódio veste farda. Só o título está a dizer tudo. Portanto, um título destes nunca pode ser de uma reportagem isenta. Este é o primeiro ponto que eu queria referir. Depois, a senhora inspetora disse várias coisas que concordo. O papel decisivo das forças de segurança. Estamos totalmente de acordo. As forças de segurança têm um papel decisivo no Estado de Direito. É importantíssimo as forças de segurança. E é importantíssimo termos umas boas forças de segurança, que é o que existe em Portugal. Ao contrário do que é da imagem que querem passar. Ao contrário daquela imagem que quiseram passar em horário nobre de uma televisão, existe forças de segurança e boas forças de segurança em Portugal. O que é lamentável é que não sejam valorizadas particularmente por este Governo, porque os ordenados continuam a ser baixos, porque não há atratividade de carreira, continuam a ter grandes problemas para ser polícias. Se calhar devíamos pensar todos e fazer uma reflexão, porque é que cada vez menos pessoas vão e querem integrar quer o Corpo Militar de GNR, quer a PSP. Se calhar isso deveríamos refletir todos para ver o que é que realmente tem que se mudar. Aí é que temos que mudar. Não é agora estas coisas de racismo e xenofobia, isso é tudo conversa, porque nas parangonas dos noticiários logo à noite é isso que aparece, porque é uma coisa que agora está na moda e que gostam de vender. Trabalho duro, difícil e que merece ser valorizado. Totalmente de acordo. As forças de segurança têm um trabalho muito duro, muito difícil e que merece ser valorizado. São das classes mais desprotegidas em Portugal. Fala-se muito, e eu ouço muito da dignidade do ser humano, e estamos de acordo, acho que é um princípio base da nossa Constituição portuguesa. Eu ouço às vezes até na primeira comissão falar de dignidade dos presos, mas eu nunca ouvi ninguém, nenhum senhor, nem senhora deputado que estão nesta casa, falarem em dignidade das forças de segurança. Eu não ouço, é raríssimo ouvir, ou é raro ouvir alguém dizer dignidade das forças de segurança. Eu já sei que não gosto de ouvir as verdades, mas isso é democracia a funcionar. É a democracia a funcionar. Eu não ouço ninguém falar de dignidade dos polícias. A taxa de suicídio é gritante. Esse é um problema que temos que resolver. Esse é um grande problema que temos que resolver e que temos que arranjar meios. Eu gostava de lhe perguntar, Sra. Inspetora,
Tivemos aqui o Sr. Ministro da Administração Interna, que não respondeu a nada do que lhe foi perguntado. Aliás, respondeu àquilo que lhe convém, que foi ao Partido Socialista que respondeu, e também aos outros partidos que fazem parte do sistema onde está inserido, mas não respondeu ao Chega. E eu vou-lhe perguntar, qual é que foi o prazo que o MEI deu à IGAI para concluir o inquérito sobre estes... Peço desculpa, o prazo que foi dado pelo MEI, ou se existiu algum prazo. E quando é que estima que o inquérito possa terminar? E depois, para terminar também, ouvimos aqui, e parece-me que é uma ação importante que estimam fazer, que é ações de formação em cada comando. Nós valorizamos isso e será extremamente importante haver essas ações de formação. Mas, como disse muito bem, nós encontramos por todo este país, particularmente no interior do país, esquadras e postos territoriais sem condições algumas de trabalho para os agentes poderem exercer a sua profissão. Portanto, isto é uma coisa também que temos que rever. No interior será fácil fazer isto. Por vezes os postos estão quase abandonados, têm 2 agentes, têm uma patrulha com 2 elementos para 100 km², que é essa patrulha que estes senhores desconhecem, mas é nitidamente curto para ver a tal dignidade das forças de segurança que muito aqui se fala. E depois houve um caso também em Portugal, e para terminar, houve um caso em Portugal que já este ano, que foi a 9 de março, houve umas imagens que todos nós achámos degradantes, que foi 2 militares GNR perante 20 meliantes que estavam a destruir uma esplanada e que não conseguiram, não tinham armas para puxar das armas e não fizeram praticamente nada. E depois saiu um relatório que dizia: GNR quer punir militares porque não travaram agressões e atropelamento. E depois, a 15/8, perante uma situação de uma detenção do indivíduo aqui no bairro Alto, em Lisboa, MEI ordenou ao IGAI abrir um inquérito pela detenção do indivíduo por 2 agentes por alegadamente ter havido excesso de força. Ou seja, isto é difícil de ser polícia. Se não intervêm, são punidos porque não intervêm. Se intervêm, são punidos porque interviram. Bom, portanto, nós temos que achar aqui um meio termo para isto. E depois também já ouvimos aqui hoje alguma demagogia e atenção que nós repudiamos qualquer morte, e aquilo que aconteceu com o cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa merece todo e total repúdio, mas é que fala-se no cidadão ucraniano, mas não se fala em 4 militares GNR que foram mortos nos últimos 3 anos. E é isso que nós não podemos. Nós não podemos ter uma bitola. A única bitola que se usa aqui é: o cidadão ucraniano foi morto no aeroporto. Verdade. Então, e os 4 militares GNR que foram mortos nos últimos 3 anos? Merecem, da nossa parte, e deviam merecer, pelo menos dos senhores e das senhoras e dos senhores deputados, a mesma deferência. Portanto, Sra. Inspetora, só isto, e agradecer uma vez mais a sua presença e muito obrigado pelo seu contributo. Obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, por todas as forças políticas aqui representadas, que são as 8 forças políticas representadas no Parlamento, tem sido expresso a defesa das forças de segurança e a defesa da dignidade das forças de segurança. Posto isto, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, para que efeito? Sim, por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, serei muito breve. É que há pouco a Sra. Inspetora-Geral fez uma menção explícita com o meu nome, dizendo que eu teria perguntado acerca da possibilidade de infiltração por parte da extrema-direita. E agora acabei de ver que o Sr. Deputado Pedro Pinto também disse isso, queria só que ficasse claro, até para que fique registado em ata, que a minha pergunta foi acerca de, caso houvesse uma infiltração, que não explicitei de que origem seria, mas caso houvesse, como já houve noutros países, uma infiltração nas forças de segurança, se a IGAI teria os meios para a poder investigar, e depois percebeu-se pela pergunta que não. Não me referi a origens ideológicas dela, embora há aqui uma expressão latina que se aplica muito bem nestas ocasiões, que é excusatio non petita, condamnatio manifesta. Mas fico por aí. Ficará registado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna. Antes de mais, saudar-vos e congratular pela vossa preocupação com o tema da saúde mental das nossas forças de segurança. A Iniciativa Liberal acompanha e também vê com grande preocupação esta temática, não só na sociedade em geral, mas especialmente nas forças de segurança, e por isso mesmo saudar as medidas que têm sido tomadas pelo IGAI. Os factos que foram trazidos a público pela reportagem que nos traz aqui hoje são de extrema gravidade e devem preocupar-nos a todos.
precisamente por isso é que estamos nestas audições hoje, para apurarmos quais foram os factos que realmente foram cometidos, quais foram as consequências que se devem retirar desses factos e também as medidas que este Parlamento poderá adotar no futuro e as instituições poderão adotar no futuro para que se acautelem que casos como estes voltem a ser repetidos. Por isso mesmo, começaria por perguntar à Sra. Inspetora-Geral quantas denúncias é que já foram recebidas pelo IGAI relativamente a factos relacionados com a difusão de mensagens discriminatórias e incitamento ao ódio e à violência, quantos inquéritos estão atualmente pendentes no IGAI relacionados com a atuação de elementos das forças de segurança pela alegada prática deste tipo de crimes, quantos desses processos já viram o seu desfecho e quantos arquivamentos é que foram decretados? Saber também se existe algum mecanismo de monitorização contínua das forças e serviços de segurança que previna estas condutas e, em caso afirmativo, porque é que estes mecanismos não foram suficientes com estes casos em concreto? Sabemos também que apenas na sequência da divulgação da dita investigação foi aberto um inquérito pela IGAI, saber por isso que diligências foram já efetuadas no decorrer desse processo e, por último, quando é que se espera que o relatório esteja concluído para que este Parlamento possa analisá-lo e retirar daí as ilações necessárias para apresentar propostas para as nossas forças e serviços de segurança. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, por fim, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço e cumprimento a Sra. Inspetora-Geral e permita-me começar por dizer que, ao contrário do que o Chega aqui veio dizer, não são os jornalistas que são culpados por fazer investigação. Fizeram, e bem, o seu trabalho. Não são os jornalistas culpados por agentes de autoridade não cumprirem a lei. São os próprios que têm as suas responsabilidades. E aquilo que acontece em grupos fechados de Facebook ou de outras redes sociais não isenta o cumprimento da lei desses agentes de autoridade. Senão, quase parece vir aquela conversa do que entre marido e mulher não se mete a colher. Dentro de casa, com a porta fechada, ninguém tem nada a ver com o que se lá passa. É uma conversa que nós já conhecemos do passado, de quem rejeita, por exemplo, o combate à violência doméstica, de quem não aceita que os direitos das pessoas são válidos em todos os aspectos das suas vidas. Essa é a posição do Chega, não é nem a posição da lei, da Constituição e da nossa democracia. E desse ponto de vista, para nós, são condenáveis cada um dos atos individuais desses agentes da autoridade, porque mancham quer a credibilidade, quer a dignidade das forças de segurança. Mas também são criticáveis aqueles que defendem esses atos, como vimos o Chega fazer aqui nesta audição. É criticável, porque da mesma forma também mancha a credibilidade e a dignidade das forças e serviços de segurança. Nós sabemos, muitas das vezes, os piores inimigos são aqueles que se passam por mais amigos. É exatamente isso que o Chega faz, neste caso concreto das forças de segurança. Mas indo agora para o conteúdo das suas intervenções, e até existe uma vantagem de poder ouvir várias das suas respostas, eu devo dizer que comecei por ficar inquietado com a sua declaração inicial quando disse que a prevenção e o modelo de prevenção que desenvolveu a partir de agosto de 2020 existiu porque achavam que era uma necessidade abstrata, teórica, mas não concreta. E eu acho essa reflexão, no mínimo, pouco cuidadosa, porque em agosto de 2020 já tínhamos tido uma esquadra em Carnaxide em que 6 dos seus agentes da PSP tinham sido acusados de violência racial. E, desse ponto de vista, um caso desta dimensão já deveria ter lançado alguma preocupação. Já tínhamos tido várias movimentações do Movimento Zero, que tinha por trás reivindicações, algumas delas laborais, outras de autoridade e outras de reforço de uma visão também racial, de uma visão autoritária do exercício das funções das forças de segurança. Desse ponto de vista, dizer-nos, mas nós não achamos que havia aqui nenhum problema concreto, agimos de uma forma teórica. Sra. Inspetora, eu devo dizer
dizer-lhe que, se assim foi, o que eu daria como um elogio por ter agido em 2020 passa a ser uma crítica, porque não pode negar que a realidade já estava a exigir que isso fosse desencadeado. E esse é para nós um aspecto-chave nas várias declarações que aqui deu. Mas há outras perguntas que eu lhe queria colocar. Porquê é que agentes da autoridade se sentem mais confortáveis a passar informações sobre machismo, sobre racismo, sobre xenofobia, sobre homofobia nas forças de segurança a jornalistas do que à IGAI? Eles têm consciência que aquilo não dignifica as forças de segurança. Têm consciência que aquilo não cumpre o Estado de Direito Democrático. No entanto, porquê é que mais rapidamente falam com os jornalistas do que falam com a IGAI? É porque eu até aceito a resposta da senhora inspetora dizendo, bem, nós podemos agir mediante denúncias. Mas há aqui um caso concreto, é que por algum motivo não existiu uma confiança destes agentes que se sentiram incomodados porque os seus colegas não estavam à altura de vestir a mesma farda, mas não falaram com a IGAI. E eu pergunto-lhe porquê. Porque esta matéria aqui é chave para percebermos da validade, da confiança que existe na arquitetura institucional que atualmente deveria zelar pelo cumprimento do Estado de Direito, pelas garantias que existem perante os cidadãos e pelo normal funcionamento também dentro das forças de segurança. Outras questões. Bem, nós assistimos a algumas das preocupações suas de divulgação da informação da IGAI e disse-nos, e é comprovável no site, que há diversa informação que agora está disponível que anteriormente não estava. Mas, na verdade, ela é casuística pontual, não está agregada. No RASI, essa informação não está estruturada, deveria estar. Pergunto-lhe se entrega essa informação ao Ministério, por exemplo, se é o Ministério que depois não engloba essa informação do RASI, porque uma das matérias críticas de alguns dos relatórios de ONGs internacionais a Portugal é, de facto, a pouca consequência, ou pelo menos alguma nebulosa que existe, na avaliação da violência nas forças e serviços de segurança e a forma como ela, muitas vezes, é indiscriminada. E, desse ponto de vista, faz sentido, até para o público em geral, mas para nós, decisores políticos em particular, que essa informação esteja disponível. E ela não existe. E eu creio que uma das funções de publicidade do IGAI deveria ser essa de garantir que essa informação ou fica disponibilizada através de RASI, creio que estruturalmente era o que faria mais sentido, ou pelo menos em documentos que o IGAI distribua ou coloque ao dispor no site. Porque os diversos relatórios que há de iniciativas ou de investigações que estão disponíveis no site, sendo importantes individualmente, não nos dão a nós uma dimensão de se estão lá todos, se não estão todos, por isso estatisticamente é difícil de lidar, tem dados anonimizados como não poderia deixar de ser, o que nos coloca a nós também uma dificuldade de análise, não individualmente, mas estruturalmente dos fenómenos. Eu, desse ponto de vista, creio que deixo esta sugestão, ou pelo menos pergunto-lhe se não está disponível a transformar essa informação em algo mais trabalhável também do ponto de vista de ação pública. Por último, dar nota sobre as questões de formação. É óbvio, e eu creio que ninguém dirá ao contrário, que as ações de formação são absolutamente necessárias. Mas também sabemos, como a história do nosso país, é que muitas das ações de formação existem meramente para a estatística. O Sr. Ministro, ainda há pouco, da forma como nos descreveu as alterações na formação nos últimos anos, dava a ideia que mais queria preencher a estatística do que responder às questões concretas. Repare, ele há pouco até nos esteve a falar da Cimeira dos Oceanos, que acontece naquela zona problemática da cidade de Lisboa, que foi o Parque das Nações, debaixo de um perímetro de segurança brutal, e comparou essa realidade com aquilo que nós estávamos a discutir, que é os atos de racismo, os atos de xenofobia, os atos de homofobia, que nós sabemos que não acontecem numa realidade de uma cimeira internacional. Foi a resposta do Sr. Ministro. E termino. E por isso, senhora Inspetora, pergunto-lhe que, de facto, como é que faz a mensurabilidade dos resultados das ações de formação? Porque a nós nos parece fundamental avaliar esses resultados, porque eles são aqueles que vão dar-nos a nós a capacidade de avaliar o retorno desse investimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Inspetora-Geral de novo para as respostas e pedir-lhe alguma celeridade, uma vez que o tempo é curto. Faz favor. Sr. Presidente, pede-me o quase impossível. Vamos ver como é que eu... Ora, as primeiras questões foram colocadas pela doutora Mónica Quintela. O que lhe referia é
qualquer atividade de julgamento é uma atividade humana. Procuramos todos, quer em sede disciplinar, quer em sede criminal, acertar. Como? Olhando com um juízo crítico para a prova que é produzida, criando para... Nós até temos um sistema em Portugal que é um sistema inquisitório, em que podemos carregar para o processo a prova que entendamos útil. Procuramos seguramente analisá-la da melhor forma, por vezes não o conseguimos. Porque se conseguíssemos sempre, todas as decisões de primeira instância nunca seriam revogadas pelos tribunais superiores. E de quando em vez são. É desejável que sejam? Não. Era desejável que as decisões de primeira instância fossem todas confirmadas, porque significava que o julgamento tinha sido feito, enfim, de uma forma adequada e correta e correspondente à melhor aplicação da lei. No processo disciplinar é a mesma coisa. Seguramente, e esse compromisso assumo, não há, na perspectiva da IGAI, maior valorização daquilo que é o depoimento de um polícia, como pode haver num processo criminal, do que há relativamente a uma testemunha, chamemos-lhe por facilidade de linguagem civil. A prova é toda produzida, analisada criticamente e chegamos a uma conclusão. Esperemos acertar. Por vezes não acertaremos. Esperemos que isso aconteça o menor número de vezes possível. O empenho, no entanto, para que isso não aconteça é enorme. Eu queria aqui referir também um aspecto que diz respeito ao Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública, que é o seguinte. Este Estatuto não tem paralelo com o da GNR, nem com o Estatuto Geral do Trabalho em Funções Públicas, que são os três com que trabalhamos. No caso da PSP, o Estatuto Disciplinar impõe-nos que, se houver uma condenação em processo de crime, os factos julgados como provados em processo de crime vinculam o processo disciplinar. E, portanto, até por aí é prudente aguardar a decisão do processo de natureza criminal. No Centro de Estudos Judiciários, Sr. Deputada, realmente não tenho memória, já lá vão muitos anos, mas não tenho memória de haver matérias relativas à discriminação em concreto. Mas havia matérias, na altura, enfim, digo eu, saudoso Dr. Labrinho Lúcio, relativamente à necessidade de cumprir e fazer cumprir os direitos humanos. Mas também não havia, nessa altura, nenhuma matéria referente concretamente à violência doméstica. Estes são fenómenos que ocorrem nas sociedades. As sociedades evoluem e, felizmente, que evoluem no sentido de identificar aquilo que são problemas e de procurar soluções. Procurou com a violência doméstica, está-se a procurar com fenómenos discriminatórios nas forças e serviços de segurança, como na sociedade, assim como na condução sob efeito do álcool. Há uns largos anos atrás era uma conduta que não era criminalizada, passou a ser, e, portanto, isso diminuiu o fenómeno. Portanto, a atenção, o olhar e a crítica social que existe relativamente a estes fenómenos aumentou. Por outro lado, senhores deputados, e isto é uma resposta, enfim, mais ou menos transversal, nós não podemos julgar aquilo que foi noticiado desde já. Nós vamos investigar, é isso que nos compete fazer. Vamos fazê-lo com celeridade e vamos fazê-lo com rigor. Não podemos partir do princípio acabado de que aquelas 591 mensagens foram publicadas por 591 militares ou agentes da Polícia de Segurança Pública. Não sabemos. Pode ser que sim, e se for, é grave. Pode ser que não, ou pode ser parcialmente. Portanto, isso é o que a investigação irá conduzir. Por que não agimos mais cedo em sede disciplinar? Nós, em sede disciplinar, agimos nas circunstâncias em que já referi. Quando há queixas, a queixa é muito facilitada. Temos um portal em que pode ser feita a queixa, pode ser feita através de uma carta que nos é enviada, pode ser feita através de uma notícia. A semana passada abri um inquérito porque vi uma notícia, enfim, com aspectos que não têm nada a ver com estes, uma notícia publicada num jornal que, a ser verdade, fará incorrer um agente da autoridade na prática de um ilícito disciplinar. Obviamente que abri o inquérito. Contamos aqui com a necessária colaboração dos oficiais de direitos humanos,
na medida em que os oficiais de direitos humanos de cada uma das forças de segurança são, como referi há pouco, o nosso principal interlocutor. Naturalmente que alguns processos correrão termos nas forças de segurança, outros, se nos forem reportados e se tivermos deles conhecimento, serão na IGAI. Senhores deputados, volto a referir que, quando se trata de redes sociais fechadas, a possibilidade de acedermos aos conteúdos que lá estão em matéria disciplinar tem as suas limitações, que não existem em sede criminal. E, por isso, iremos, neste inquérito, colaborar, ou procurar a colaboração, melhor dito, estreita com aquilo que for obtido em inquérito disciplinar. E, por isso, realmente o inquérito está a começar, não vou, por isso, nem posso, nem devo, aliás, já o referi e repito, não faço comentários nem julgamentos precipitados antes de o inquérito estar concluído. Eu julgo que esta situação, embora abale, naturalmente, e começa por abalar, desde logo, as próprias forças de segurança, senti-o ontem, ainda ontem fui fazer uma ação de formação sobre esta matéria no subdestacamento da GNR de Alcabidez e senti isso. As pessoas sentem-se abaladas por uma notícia destas, não se revêem neste tipo de comentários e, se tivermos nós também algum cuidado e algum exercício de empatia, compreendemos isso. Que isso afete toda a corporação não afeta, nem podemos permitir que afete. Portanto, trata-se de um fenómeno que, com um número ainda expressivo, mas temos que considerar que estamos a falar de 44 mil elementos da GNR e da Polícia de Segurança Pública. E mesmo, Sra. Deputada, enfim, agora fazendo também apelo à minha experiência, outra vez de julgadora no Tribunal, o facto do depoimento de um polícia fazer fé não significa que não seja inquirido acerca daquilo que escreveu, que não seja questionado. E por isso, aquilo não é, digamos que, uma peça fechada, porque pode não ter sido assim. E, portanto, é a nossa obrigação, enquanto julgadores, questionar. Sr. Deputado, realmente eu corroboro que as nossas forças de segurança são forças de segurança que merecem, genericamente, a nossa confiança. Referiu há pouco que o facto de sermos o 6º país mais seguro do mundo terá que ser resultado do binómio o povo que nós somos e as forças de segurança que nós temos. Penso que isso que é relativamente incontornável. É uma atividade difícil e não podemos também esquecer que foram as forças de segurança a par dos profissionais de saúde que, na altura em que estávamos todos confinados, estavam na rua, uns para garantirem a segurança, outros para garantirem a nossa saúde. E, portanto, tanto uns como outros são especialmente merecedores do nosso reconhecimento. Isso julgo que nenhum de nós terá dúvidas. Foi-me perguntado também qual foi o prazo que foi dado à Inspeção-Geral. O Sr. Ministro determinou que este inquérito teria caráter, como tem, prioritário, daí ter afetado 2 inspectores só a este inquérito. No entanto, nós gozamos da autonomia, nós, IGAI, gozamos da autonomia técnica e, por isso, o Sr. Ministro, até hoje, nunca nos deu nenhum prazo para acabarmos o inquérito. Portanto, o inquérito é prioritário, será feito e concluído o mais rapidamente possível. Estamos a começá-lo, trata-se de muitas pessoas para serem ouvidas e, portanto, eu não posso, com rigor e com seriedade, comprometer-me com um prazo para o concluir. É verdade, o Sr. Deputado referiu que é verdade, e falando no exemplo até do bairro Alto, que é difícil ser polícia, não há dúvida nenhuma de que é difícil ser polícia. É uma atividade muito difícil ser polícia, é uma atividade muito difícil ser médico, nas circunstâncias particulares em que já o referi. Portanto, trata-se de atividades absolutamente centrais e merecedoras de muito reconhecimento. Quanto às mortes, também o referi na minha alocução, portanto, inicial.
há efetivamente muitos polícias, enfim, polícias em sentido lato, a serem feridos na sua missão e a morrerem na sua missão. E isso, obviamente, que tem que nos convocar a todos. O Sr. Deputado Rui Tavares já não está, mas, no entanto, tenho que referir que tem razão e peço desculpa porque, como são muitas perguntas, acabei por não interpretar, não tomar aqui a nota adequada. É verdade que a retificação que fez corresponde exatamente àquilo que foi a intervenção. Não há dúvida nenhuma de que, se houver matéria que possa conduzir à conclusão de que um militar da GNR ou um polícia, ao agir de uma forma discriminatória, com práticas racistas, xenófobas, homofóbicas, o que seja, qualquer prática discriminatória, o fez de forma a tornar insustentável a confiança que a comunidade tem que ter num polícia, não tem lugar, obviamente, nas forças de segurança e, obviamente, que temos proposto e aplicado várias penas de separação de serviço e de demissão e, se for esse o caso, não deixaremos de o fazer. Senhora Deputada, eu penso que a Senhora Deputada da Iniciativa Liberal pergunta-nos quantos inquéritos, pergunta-nos por números. E eu gostaria de referir um aspecto que é interessante, que é, raramente aparecem queixas, quer nas forças de segurança, quer na IGAI, quer até nos tribunais, em que o crime seja, por exemplo, e só o incitamento ao ódio. O que acontece com mais frequência é, por exemplo, uma ofensa à integridade física. Portanto, há uma situação de conflito que redunda em agressões físicas. E depois, no decorrer dessa agressão, há um cidadão que se queixa. Olha, o Sr. Agente da Autoridade disse-me isto e isto, e realmente essas expressões configuram, portanto, expressões de discriminação. E, portanto, é todos estes factos interligados que nós temos que analisar. E, por isso, queixas na IGAI só pela prática do crime de incitamento ao ódio racial, enfim, os que vêm previstos no Código Penal, 240, 242, será por aí, peço desculpa se não é exatamente este, mas julgo que será, portanto, não temos. Temos neste momento em curso 8 processos de natureza disciplinar em que vem referida a par de outros crimes, de outras violações e neste caso também de crimes, também, portanto, aquilo que pode ser considerado como, portanto, manifestações de xenofobia, neste caso concreto. A monitorização realmente tem esta dificuldade já o referi, enfim, não valerá a pena repetir-me, quando estamos a falar em redes fechadas, podemos estar nós próprios a cometer um crime se entramos em redes fechadas sem a devida autorização judicial. Sr. Dr. Pedro Soares, estou consigo quando refere que o que se diz em grupos fechados não isenta de responsabilidade, porque aquilo que já disse e reafirmo é que quem é polícia, quem é militar, quem é juiz, quem é procurador, tem que o ser em todos os momentos da sua vida. E, portanto, não pode, no espaço público aberto, fazer cumprir a Constituição e depois numa rede social, ainda que fechada, fazer comentários que são absolutamente demolidores portanto, para o Estado de Direito. Completamente de acordo. Agora, vamos apurar no inquérito com os meios processuais que a lei nos permite, a que a lei nos dá acesso, e já referi e repito que teremos que estar aqui com algum contacto com a prova que for produzida também em matéria criminal, que portanto, uma matéria de recolha de prova muito mais vasta, mas se chegarmos, obviamente, à conclusão de que mesmo em rede fechada, em grupos fechados, estes comentários foram feitos por agentes da autoridade, pois naturalmente que haverá responsabilidade disciplinar, não tenho dúvida quanto a isso.
O Sr. Deputado vai-me permitir que faça uma pequena retificação. Seguramente que fui eu que não me exprimi bem. Não, fui eu que não me exprimi bem. Quando referi a razão pela qual avançamos com o plano de prevenção, eu não quis dizer que se tratou de um mero exercício abstrato ou teórico. O que eu quis dizer é que nós não verificamos que isto fosse um fenómeno endémico e transversal a todas as forças e serviços de segurança. Estamos a falar de 44 homens e mulheres. E, portanto, haverá seguramente casos identificados e que já existiam nesta altura, tem toda a razão, que nos podiam alertar. Éramos alertados também por relatórios que eram feitos por organismos internacionais, isso aliás está referido no nosso plano, o CPT, por exemplo, e para que olhamos com particular atenção. É evidente que isso nos fez refletir e nos fez criar o plano, mas não foi um exercício meramente académico ou abstrato, não, é porque percebemos este problema existe, mas não é um problema transversal nem endémico às forças e serviços de segurança. Mal estaríamos nós enquanto Estado de Direito, mal teríamos andado enquanto Estado de Direito se chegássemos a essa conclusão, que felizmente não chegamos. Para terminar, pergunta-me, Sr. Deputado, porque é que falaram com os jornalistas e não falaram com a IGAI. Sr. Deputado, eu neste momento não sei quem é que falou com os jornalistas. Eu não sei. Eu vi, portanto, eu vi a grande reportagem, vi aquilo que lá foi dito, mas eu neste momento não tenho apurado no inquérito quem é que falou com os jornalistas. Mas também lhe digo uma coisa, nós, povo português, eu não sou socióloga nem nada que se pareça com isso, mas continuamos com alguma dificuldade em denunciar. Eu tive a felicidade de há uns anos atrás, fazer um mestrado na Austrália. E na Austrália tem um regime, designadamente de justiça anglo-saxónico, em que é visto com muito bons olhos alguém que vê um vizinho a construir ilegalmente portanto, uma casa ao lado da sua ou em frente da sua, denuncia. Isso é muito bem visto. Porquê? Porque o que se considera é que o que está em causa é o bem público. Aquela pessoa não cumpriu aquilo que é o bem público. E isso tem muito bem interiorizado. Nós, portugueses, com enormes qualidades que temos, e temos muitas, somos muito gentis, somos muito acolhedores, acredito também que bastante compreensivos, mas temos ainda alguma dificuldade em assumir a denúncia. E a denúncia é uma coisa importante, porque a denúncia é aquilo que permite melhorar o funcionamento das instituições do Estado de Direito. E, portanto, porquê é que não falaram connosco? Sr. Deputado, não sei, não lhe sei dizer. Que não falaram, seguramente lhe posso garantir, porque senão, obviamente, que teríamos atuado. Sr. Inspetor-Geral, mesmo para terminar, faz favor. Os dados do RACI, todas as decisões que proferimos em matéria disciplinar são feitas propostas ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro decide. Portanto, todas as decisões são comunicadas, aquelas para que tenho competência própria, que é os inquéritos em que arquivo, são comunicadas. Aquelas em que tem competência ao Sr. Ministro, que é quando se trata de matéria de processo disciplinar, tem conhecimento. E, portanto, a IGAI não tem, digamos, que não colabora ativamente naquilo que são os dados do RACI, mas não há aqui nenhuma intenção de todo de esconder os dados. Os relatórios que estão publicados, Sr. Deputado, deixei aqui, na última vez que tive a honra de estar nesta primeira comissão, o relatório integral daquilo que foi o inquérito do Sporting. Precisamente porque eu estou obrigada ao dever de sigilo como os senhores deputados estão. E, portanto, ficou aqui a senhora deputada Susana Amador, pelo menos recordo-me que estava também nessa comissão. Portanto, o relatório foi entregue na íntegra e todos os relatórios da IGAI estão disponíveis, se os senhores deputados os quiserem consultar,
para lhes serem disponibilizados. A estatística, e vou terminar, Sr. Presidente, relativamente à formação, precisamente porque identificamos que o modelo tradicional de formação, que é um modelo de conferência, de palestra, a capacidade de ouvirmos e de retermos conhecimento é limitada, até pelo tempo. Se tiver 2 horas a falar, 20 minutos depois, provavelmente a mensagem já está a esvoaçar. E por isso mesmo vamos alterar o modelo de formação. E isso vai ser feito também de forma inclusiva. Foi obtido com o acordo do Sr. Comandante-Geral e também da Polícia de Segurança Pública. E é por isso que vamos para cada sede distrito, a todas, território peninsular e ilhas. Iremos com uma equipa multidisciplinar e iremos trabalhar a propósito de casos concretos, porque é mais fácil para um polícia, sobretudo um polícia que anda na rua e que tem que se confrontar com frequência ou não, com situações de conflito ou de potencial conflito e que tem que tomar decisões em frações de segundo, é a ele fundamentalmente que nós temos que nos dirigir. E por isso vamos trabalhar com base em factos concretos. Eu não estou aqui a dizer, obviamente, que um polícia não tenha a capacidade intelectual de todo para perceber aquilo que é o princípio da igualdade e da não discriminação e tudo isso. Não é isso. Mas parece-nos muito mais útil e muito mais eficaz um modelo de formação com base em casos concretos e é o compromisso que assumo de que o iremos fazer durante todo o próximo ano. Eu espero ter conseguido responder a todas as perguntas. Não tendo eu conseguido resistir à simpatia da Sra. Inspetora-Geral, atrasámos significativamente os trabalhos. Mas agradecer-lhe muito as suas respostas e principalmente a vontade que manifestou de querer responder a todas as perguntas, que é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou quase sem voz, mas... E agora vamos passar à parte mais operacional. Muito bem. E eu vou buscar o Sr. Comandante-Geral. Bem, e agradeço a todas as perguntas e, enfim, a atenção para esta temática, que é uma temática particularmente querida para nós. E vou, Sr. Presidente, não resisto a uma coisa. A IGAI é uma menina, é a Inspeção-Geral. É repetidamente referido como o IGAI. É uma menina. Ninguém se vai esquecer.